1 Coríntios capítulo 13. Hoje eu quero falar sobre como viver melhor, falando sobre amor. Primeira Coríntios Amém? Diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Versículo 13 agora. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche os teus olhos e ore comigo nesse momento. Obrigado, Pai, por essa noite especial em Tua presença, pela oportunidade de Te adorar, porque nesse tempo Tu tens o poder de nos libertar e de nos afetar, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e certamente está fazendo. Eu oro neste momento na expectativa de que o Teu Espírito atue em nós e através de nós, mas também por nós. Não permita que nada dentro da nossa mente, do nosso coração, rejeite a Tua palavra. Pelo contrário, que cada coração aqui esta noite, inclusive o meu, seja terreno fértil para o cair da semente da Tua palavra. E então assim saberemos que dará fruto, em nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Falar sobre o amor é algo necessário e sempre oportuno também, principalmente pelos dias que estamos vivendo. Em nosso país nós estamos vivendo dias de polarização, né? De um certo radicalismo, de muito partidarismo, posturas radicais sobre visão política, visão sobre cultura, sobre religião, sobre sexualidade. E o resultado disso tem sido um ódio que tem se espalhado e tem crescido de forma recorrente. E isso tem gerado discórdia e, por vezes, a última instância, violência. Há muita gente se perdendo por conta desses posicionamentos, inclusive os filhos de Deus. Opiniões que estão se tornando ataques, posicionamento que se torna ofensa. Discordar significa criar um inimigo, separar, e então denegrir o outro, e até mesmo os palavrões têm se tornado o vocabulário comum de muitos. Aliás, hoje parece ser impossível a ideia de discordar sem odiar. O mínimo de educação e civilidade tem estado extremamente ausente por conta das visões que estamos enfrentando no nosso país. Eu entendo que, como igreja, estamos nos posicionando, e até que bem, mas eu acredito que do modo errado, equivocado.
Eu creio que a maioria de nós cristãos sabemos o que é certo e o que é errado em função da palavra de Deus, mas a maneira de expressarmos isto tem estado equivocada. Ter convicções a respeito de algum conceito ou de algum princípio bíblico, escuta bem, não me torna melhor do que uma pessoa que não conhece a Deus. Você está aqui ainda? Eu vou repetir. O fato de eu e você conhecermos a Bíblia, termos acesso à palavra de Deus, isso não me torna melhor do que aquele que não conhece a Deus. Precisamos aprender que, muito embora haja um lado da sociedade que acredita em algo diferente daquilo que eu ou nós acreditamos, escuta, isso não os torna nosso inimigo. Pelo menos não da nossa parte. Aliás, amar o pecador sem necessariamente amar o seu pecado tem sido o grande desafio da nossa vida nesses últimos tempos. Eu entendo que nós precisamos reaprender isto. Paciência, tolerância, bondade, coerência são aspectos do amor que precisam ser expressados hoje em dia. Mas infelizmente, está acontecendo o contrário. Está em falta no corpo de Cristo. Muitos de nós, por incrível que pareça, estamos nos assemelhando a pessoas sem Deus. Então é hora de revermos o que está acontecendo com a gente. É tempo de um exame. É tempo de buscarmos a nossa consciência a ponto de questionarmos se de fato estamos refletindo Jesus Cristo como referência de amor para a nossa vida. O amor nas Escrituras Sagradas, ele é uma realidade de Gênesis e Apocalipse. Deus revela o seu amor em todos os livros, através de histórias, conselhos e mandamentos. Porém, a maior expressão de amor de Deus foi a vinda do seu Filho sobre este mundo, morrendo por nós. Então a gente precisa lembrar sempre, escuta bem, que nós éramos indignos, miseráveis, perversos, limitados, sujos, frágeis, nojentos. E apesar de toda essa gama negativa do qual éramos, inclusive orgulhosos, ainda assim, Deus, sei lá por que cargas d'água, resolveu te amar e me amar. Não há maior expressão de amor que a de Deus. Amando o seu Filho Santo, sem pecado algum, ainda assim, entregou o seu Filho por pessoas que talvez não lhe desse sequer um olhar de volta. E o pior, para morrer na mão deles. Lembre-se de uma coisa. Quem levou Jesus para a cruz foi o meu e o seu pecado. Como é que a gente encara isso hoje? Eu entendo que é por isso que Jesus cabe todinho naquilo que nós lemos agora há pouco. O que você tem feito com isso? A nós que soubemos deste amor, o amor que foi revelado, que te alcançou com salvação, você tem manifestado isso a outros? Você tem conseguido replicar, reproduzir, multiplicar esse amor no seu entorno? As pessoas, quando olham para mim e para você, elas enxergam semelhança com Cristo? Jesus pode ser visto na maneira como amamos? O amor no grego tem algumas palavras que o reproduz. No grego,
Existe a palavra storge, ou storge, que significa amor familiar. Há também o amor eros, é o amor íntimo, de desejo físico. Há o amor filéu, que é o amor fraternal, de amigo. E por fim, há o amor ágape, que é o amor de Deus. Quando olhamos para essas explicações sobre amor, esses conceitos da qual nós vivemos hoje, quão importante eles são. Porém, em todas as outras relações, qualquer que eu tenha, seja a minha relação familiar, seja a minha relação íntima, seja a minha relação com amizade, todas elas precisam estar influenciadas pelo amor ágape, amor de Deus. Filhos de Deus, eles amam como família, amam fisicamente, eles amam os amigos, mas todas as formas de amor precisam ter como fonte o amor ágape, o amor de Deus. Então a primeira coisa que eu começo a dizer para nós aqui hoje é que o amor de Deus que nos resgatou, escuta, diz a Bíblia que esse amor foi derramado dentro do nosso coração. Amém? Então sabe o que isso significa? Que não existe a possibilidade de eu dizer ou olhar para quem quer que seja e dizer assim, olha para mim, põe teu olho em mim aqui, ó. Não consigo amar fulano. Não consigo amar Beltrano. Porque se eu disser isto, primeiro, o amor de Deus não está sobre mim. Não é verdade que eu conheço a Cristo. Segundo, a outra opção é que muito provavelmente eu estou me enganando. Aliás, eu posso dizer para você que, baseado no amor de Deus, por incrível que pareça, eu posso não gostar de alguém, mas posso amá-lo. Vamos tentar entender isso. Para começarmos a dar conta do que significa amar com o amor de Deus, eu preciso fazer aqui uma pequena distinção. Primeiro, é o amor complacente. O que é um amor complacente? Preste bem atenção. É quando você se adapta ao outro. É quando você ama o outro por aquilo que ele é. Não é necessariamente algo positivo que você veja nele, mas simplesmente pelo fato dele ser humano. A gente leva em conta a dignidade dele ser alguém. É gente, é uma pessoa, alguém que Deus ama. E não importa o seu estado mais terrível, é um ser humano pela qual Deus morreu por ele. Pastor, Deus me amou assim? Deus me amou e te amou assim. Quando ele olhou para mim, para você, não viu nada que pudesse ser alguma coisa que ele pudesse ter de retorno. Algo positivo, nada. Deus me amou e te amou do jeito que você estava. No estado crítico, lamentável. Segundo tipo, segunda distinção, melhor dizendo, para a gente entender, é o amor benevolente. O que é isso? É o amor enquanto ação. É aquilo que eu faço ao outro da mesma forma que eu gostaria que fizesse a mim. É o agir com bondade.
Então, baseado nessas duas explicações, escuta. Eu sou capaz de amar alguém, não necessariamente gostando dele. Significa que, no mínimo, eu posso me colocar no lugar dele. Significa que, no mínimo, eu preciso fazer algum bem para ele, ainda que eu não ganhe nada com isso. É interessante, quando você e eu olhamos para as Escrituras Sagradas, você não vai encontrar Jesus falando todo o tempo: oh, meu filho, eu te amo. Oh, meu servo, eu te amo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Existe uma fala de Jesus, apenas uma, no Novo Testamento, João capítulo 14, versículo 41, o único momento em que Jesus expressa que ele ama o Pai. Você não vai encontrar Jesus assim: oh, meu servo, como eu te amo. Oh, meus filhos, como eu amo vocês. Olha para mim. Não é fala. Não é o que se diz. É o que se faz. Está aqui ainda? Vamos tentar compreender ainda. Lá no mundo, na sociedade, lá fora, nesse sistema, a compreensão de amor nada mais é do que sentimento puro. São atos de carinho, de afeto, e até mesmo intimidade, e que as pessoas acreditam que porque tem esse sentimento de gostar do outro, então elas entendem que há legitimidade em dizer que isso é amor. Sensações, emoções, que na medida em que elas sentem, elas expressam. Aliás, para a gente resumir o que eu estou tentando dizer, a grande frase que está em voga hoje, tão repetida, é: toda forma de amor é válida. Aliás, colocar até algo a mais: se Deus é amor, então toda forma de amor é válida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite para nós, porque eu me incluo. Deus nos ama, mas não ama o que eu faço de errado. Deus não ama em mim o que é identificado como pecado. Amém até aqui? A palavra de Deus diz que o amor dele, o amor de Deus, ele está baseado em justiça e verdade. O amor de Deus, ele não age por conveniência, a ponto de passar a mão na cabeça da pessoa e fazer de conta que não está vendo o erro. O amor de Deus, ele não se coaduna com isso, ele não concorda com o pecado. Deus nos ama. Mas se no final de toda a história da sua vida, da minha vida, nós continuarmos acreditando no amor de Deus, mas escuta, se eu não me arrepender dos meus pecados, eu sofrerei a ira divina. Eu ando ouvindo muitas pessoas dizerem assim: eu acredito em Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus do meu jeito. Cuidado. Porque se eu amo a Deus à minha maneira e do meu jeito, é conforme as minhas regras e não a de Deus, é conforme o que eu estabeleço e não o que o Espírito Santo me diz, eu posso estar enganado. Então escuta o que eu vou te dizer. Porque se viemos num lugar como este, numa noite como esta, gastar esse tempo, é para aprendermos
a caminhar na verdade, amém? Eu posso estar na igreja, eu posso estar com uma Bíblia debaixo do braço, eu posso conhecer as Escrituras, mas se eu não me arrepender dos meus pecados, eu serei alvo da ira de Deus. Eu quero continuar te alertando, Deus te ama, mas não vai te salvar se você não se envolver com o amor dele, não se deixar ser acertado pelo amor dele. O amor de Deus vai pedir para nós, na caminhada, arrependimento do erro. E acredite, isso é amor. Amém até aqui? Bom, o amor que nos é ensinado nas Escrituras Sagradas é diferente. Não é por conveniência. Amor que nos é exemplificado nas Escrituras, ele não se restringe a sentimento. Muito embora eu possa sentir o amor de Deus, escuta, mas de maneira nenhuma eu dependo dos sentimentos do amor de Deus. O amor que Deus tem por mim, o amor que Deus derrama em mim, ele não se baseia em sentimentos. O amor que temos, o amor que experimentamos, ele é o próprio Deus. Lembre-se, eu e você não tínhamos nada para oferecer, nada para dar em troca, e mesmo assim nós fomos amados. Deus nos amou sabendo que não poderíamos dar nada para Ele. Não temos e não teremos jamais. Eu poderei viver 1000 vidas e eu não terei como recompensar o que Deus fez. Deus, na sua graça e no seu amor, ainda assim, como eu disse, Ele não abre mão de ser contra o pecado. Mas, por vezes, parece que quando a gente vai ministrar às pessoas sobre Deus, nós as furtamos de saber que Deus também é um Deus cheio de graça e misericórdia. É impressionante como, por vezes, quando nós vamos falar do amor de Deus para algumas pessoas, nós não falamos de Deus, nós falamos de moralismo. Nós falamos para elas de regras. Por vezes nós vamos falar de Deus e deveríamos falar do amor de Deus pela vida delas, e o que nós falamos, acentuamos muito mais, são as regras, são o erro que ela está cometendo. Por vezes nós falamos e ameaçamos com o inferno, e as deixamos muito mais pesadas do que elas já estão. Por muitas e muitas vezes nós assumimos o papel do Espírito Santo, que é convencer as vidas. Eu e você, nós, igreja, não fomos chamados para convencer ninguém nesta terra. Eu não tenho esse poder, nós não temos esse poder. O nosso papel simplesmente é ser um agente, é ser um meio, alguém para falar que Jesus, o nosso Deus, Ele é amor e pode mudar a história do ser humano. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas, uma referência de Deus nessa terra. Alguém para que quando este mundo olhe e fale assim, quem é aquele que anda ali?
Pastor, quer dizer que eu não vou falar sobre a justiça e a verdade? Vai, querido. Você vai ter a oportunidade de falar sobre a justiça e a verdade. Mas não sem antes demonstrarmos o amor de Cristo. Primeiro, em todo tempo, eu amo a vida. Pastor, mas Jesus ele falou do inferno, ele falou dessa questão da injustiça, é verdade. Ele falou da mentira, verdade. Deixe-me te chamar a sua atenção para um detalhe. Quando Jesus falou de inferno, quando Jesus falou de injustiça, a quem ele se dirigiu? Àqueles que não conheciam a palavra? Não. Aos leigos que não conheciam o evangelho? Não. A quem ele se dirigiu? Aos religiosos da época. Você está aqui ainda? Às vezes olhamos para a Bíblia e falamos assim, olha, Jesus ele entrou no templo e entrou chicoteando e irado, e ele derrubou as mesas, e a gente olha para Jesus nessa situação, e a gente acredita assim, eu posso fazer a mesma coisa, porque se Jesus fez, eu fiz, vírgula. Bem grande uma vírgula aí. Jesus pecou? Caiu alguma vez? Falhou em algum momento? Não. Então ele tem autonomia para fazer isso. Agora, eu e você, já pecamos? Já. Podemos pecar agora? Sim. Pecaremos? Muito provavelmente. Essa é a diferença. Eu quero tentar fechar essa ministração falando sobre 3 aspectos que precisam ser desabrochados em nós como expressão de amor. Primeira, esse desafio de amar, a palavra é não julgue. Amém? De novo, não julgue. Difícil, pastor. Tá complicado. Tenho sido moído por essa palavra. Permita-me te fazer uma pergunta. Você é capaz de administrar as suas relações? Será que eu sou capaz de administrar as minhas relações humanas? O convívio com o outro, sem julgamento? E entenda que quando eu estou falando sobre julgar aqui, eu estou falando sobre condenar. Você já parou para pensar nisso ou não? Eu tenho a impressão de que julgar uma pessoa condenando-a é constituinte do ser humano, faz parte dele. Por que a gente julga? Por que a gente condena alguém? Porque a gente acredita que condenando a gente corrige as pessoas. Quando a gente condena alguém, dizemos de alguma forma que essa pessoa ela é má. Quando a gente condena alguém, escuta bem, nós estamos dizendo para essa pessoa que ela é reprovável aos nossos olhos. Comunicamos que ela não é aceitável. A mim, o nosso meio. E então a gente sentencia ela à exclusão. É na nossa cabeça, a gente acredita piamente que ela tem que pagar por isso. Ela tem que sofrer alguma punição.
Bom, vamos entender essa questão da condenação. Quando é que a gente tem esse poder de julgar alguém? Você está aqui ainda? Alguns estão dormindo já. Quando nós corrigimos, escuta bem, alguém, você precisa ter certeza de que essa pessoa, de fato, ela está no pecado. Você leu comigo que o amor tudo espera. Seja lento, lerdo, sofra delay, sei lá o que você quer dizer. Quando olhar para alguém e julgá-la. Amém? Como pastor, é uma das maiores pressões que eu sofro. É rápido quando as pessoas chegam próximas a mim e dizem assim: pastor, eu estou saindo da igreja, ou eu não faço mais isso, ou eu não concordo com aquilo porque o senhor não fez isso e assim com tal pessoa A, B e C. Até eu ter certeza, eu não me arrisco a colocar a mão sobre alguém. Segundo, não é qualquer pessoa que pode corrigir. Ah, então só pastor? Não, também não. Quem é a pessoa que está apta a corrigir? É aquela que sofreu o mesmo poder que a perdoou. No fundo, quem é que pode corrigir? Só os humildes. Aquele que já foi perdoado. Terceiro, quando você for corrigir alguém, não trate a questão como se fosse um martelo no prego. A gente vai corrigir a pessoa e a gente parece que está martelando no prego. E a gente fala do erro da pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente fica ressaltando o erro da pessoa em todo o tempo. Aquilo já é um peso para ela. Ela sabe que está no pecado, sabe que precisa de libertação, sabe que precisa de Deus. Mas nós estamos ali corrigindo, ao invés de trazer alívio, nós estamos pesando sobre a vida dela. Corrigimos batendo no martelo, o martelo no prego, ou como seja, estamos batendo no pecado todo o tempo, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Não ajuda. Não ajuda. Martelar o prego não endireita, não corrige. Quarto, ao corrigir, coloque-se no lugar dela. Pense na possibilidade de ter cometido o mesmo pecado que ela. Sinta empatia pelo fardo que ela está carregando. Coloque-se no lugar dela para carregar o peso que ela está carregando. Isso aqui não vale só para a comunidade, não, para as igrejas, não. É para qualquer tipo de relacionamento. Pais, filhos, amizades, marido e mulher. Sabe por que a gente precisa agir assim? Porque essa é uma forma de nós eliminarmos um sentimento seríssimo que nós estabelecemos sobre as pessoas quando corrigimos. Sabe o que é? Olha para mim aqui, põe teu olho em mim. Acorda a pessoa que está do seu lado aí. Desprezo. Quando a gente condena, a gente exclui.
eu faço muita questão de estar perto. Mas a Bíblia ela é tão sábia, tão poderosa, que quando Jesus diz o seguinte, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. É quase inevitável, quando a gente condena alguém, de alguma maneira, aqui dentro é despertado o meu pecado sobre aquilo que eu estou condenando o outro. Né? É quase que inevitável despertar dentro de mim eu saber que eu estou errado, eu fiz algo semelhante ao que eu estou falando sobre esta vida, também estou errado, mas eu não digo nada para ela, estou aqui quietinho na minha. Mas é bíblico. Quando Jesus diz o seguinte, não julgueis para você não ser julgado, porque quando você lançar condenação, você também vai ser condenado. Na mesma hora, a sua consciência ela se abre e revela o seu próprio pecado. Então escute. Coloque-se no lugar do outro. Seja humilde em corrigir. Não julgueis. Não fique batendo no martelo. Deixe o Espírito Santo cumprir o papel dele. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Amém. Segundo, não fique colocando soluções maravilhosas às pessoas, não. Mateus capítulo 7, versículo 6, Jesus diz que a gente não deve lançar pérolas aos porcos, nem mesmo aos cães. Veja, quando você lê o contexto como um todo, eu entendo que ele quer dizer algo diferente do que já estamos acostumados a ouvir sobre esses versículos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus não está classificando pessoas aqui como cães ou porcos, tá bom? Não é isso que ele está fazendo. Tire isso da sua cabeça. Nesses versículos, o que se questiona aqui não é a dignidade da pérola, mas é a utilidade da pérola. Pérolas, na hora errada, não servem de nada. Nada. Eu estou falando daquelas situações em que, quando encontramos uma pessoa no erro, caída, a gente chega perto dela e começa a falar algumas preciosidades da nossa vida, né? A gente começa a dar para ela as nossas pérolas. Mas a gente não se dá conta de que as preciosidades que você tem e que você acredita que está partilhando algo bom com ela, escuta, está fazendo algum bem para ela, quando não faz nenhum sentido. A gente acredita que tem que falar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, então vou lá falar algo para ver se melhora, para ver se faz, e muitas vezes nós falamos alguma coisa e que não tem utilidade nenhuma para outra pessoa. Aliás, por vezes nós quebramos a ação de Deus querendo falar sobre a vida dela. Quanta gente que não suporta mais ouvir o Evangelho. Por quê? Porque nós nos tornamos enfadonhos, insensíveis, chegando com planos fáceis para as pessoas, quando a gente precisa deixar esse momento para Deus ministrar ao coração dela.
falamos de coisas que estão longe da realidade dela. Então deixa eu te dizer algo. Não empurre o evangelho goela abaixo dessas vidas. Você só tem que ser um facilitador para que o Espírito Santo ministre sobre a vida dela. Quem conhece mais o coração do ser humano? Você ou o Espírito Santo? Dependa dele. Dependa dele. A hora chega em que Deus vai salvar. Deus vai resgatar. Amém? Guarde as suas pérolas. E deixa Deus fazer do jeito dele. Terceiro e último, e eu termino. Peça aos outros, acompanhado de oração. O que é isso, pastor? Nós somos pessoas que temos muitas fórmulas quando as pessoas estão caídas. A gente quer tanto que a pessoa reconheça Jesus, que ela receba Cristo, que exageramos. E em vez da gente ficar debaixo da direção do Espírito Santo, a gente começa a ministrar sobre ela regras, proibições, imposições, né? Você vê a pessoa caída, está lá falida, ela acabou um casamento, perdeu alguém, e você está lá dizendo, tá vendo? Você precisa de Jesus agora que você tem que... Volta para Jesus, agora é a hora. Olha para mim. Alguma vez você encontra na Bíblia Jesus impondo algo? Alguma vez encontramos na Bíblia Jesus proibindo algo? Não confunda isso com a ideia de que nós temos a aprovação de fazer o que a gente quer fazer de maneira errada, tá? Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que tudo aquilo que eu quero que mude na vida de uma pessoa, escuta, jamais deve ser imposta a ela. Peça. E junto com o pedir, olha aqui para mim. Ore. Você já ouviu Jesus falar assim para mim, para você na Bíblia? Filho meu. Jesus ensinou isso alguma vez? Falou assim, ó. Determine. Imponha-se. Jesus ensinou para mim e para você. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, e abre-se-vos-á. Buscais, encontrareis. Trocamos o amor pela regra, pelas nossas fórmulas. Pode parecer absurdo o que eu vou te dizer, mas eu acredito que se Jesus viesse hoje para caminhar no nosso meio, muitos de nós
o julgaríamos. E certamente duvidaríamos dele como filho de Deus. O que você diria, sinceramente? Pare para pensar aí, você e o seu coração. Se você visse Jesus sentado num bar, conversando com outros homens, o que você diria se Jesus fosse visto próximo de algumas mulheres de índole duvidosa? O que você diria se você visse Jesus numa festa de churrasco e bebida à vontade? O que você diria de Jesus se o visse conversando com homossexuais, conversando com prostitutas, traficantes? Que julgamento faríamos dele? É lógico que eu digo isso não no sentido de que esse seja o nosso ambiente, mas por vezes vamos estar neles. E aí eu te pergunto, o que as pessoas veem em mim, em você, em nós? Está aqui ainda? Eu quero terminar com uma história. História de John Carmigan, um indiano. Paul Brand, um cristão na Índia, abriu um centro social, um trabalho social, chamado Centro Vida Nova. E ele conta a história desse homem, John Carmigan, leproso, deformado no rosto e alguns membros do corpo. Sofreu uma paralisia em uma das partes do rosto, em um dos lábios. E toda vez que o John sorria, as pessoas olhavam para ele com um misto de graça e medo, por conta da sua deformação. A questão é que a doença começou a avançar e isso começou a ficar muito complicado para ele. Naturalmente que ele foi marginalizado, excluído. Uma língua popular, zoado. Sofreu bullying, se eu posso assim dizer. E isso marcou profundamente. Profundamente. Esse centro social, Paul tentando dar o apoio necessário, mas por conta dessas marcas que ficaram intensas e extremamente doloridas, ele começou a ficar violento, começou a brigar com as pessoas, envolveu-se com várias questões de desonestidade, tornou-se um homem bruto. Mas a mãe de Paul Brand, aquele que cuida da ação social, fazia questão de estar com ele todo dia. Todo dia. E todo dia ela falava um pouquinho de Jesus para ele. As pessoas lá de fora, quando olhavam ele, aquilo que ele fazia, os resultados da sua vida, falavam: esse cara é irrecuperável. Esse cara não tem mais jeito. O caminho desse cara é a morte, é final para ele. Mas a mãe do Paul
Todo dia. Passava um pouquinho da tarde com ele, falando e conversando e por vezes falando de Jesus, até que ele aceitou a Cristo. Mas isso ainda não havia mudado ele. Ainda continua um cara violento, bruto. Toda tarde, a mãe de Paul estava lá conversando e falando com ele. Num dia de muita fúria, de muita dor interna, ele surpreendeu o Paul dizendo o seguinte: será que eu posso ir na igreja hoje? O Paul olhou para ele e falou assim: sim, por que não? Só que o Paul já ficou com a pulga atrás da orelha. Falou: meu Deus do céu, como é que eu vou levar um leproso na igreja? Isso na Índia. Falou: próximo domingo você vai então. E o Paul já começou a orar. Falou: Senhor, move o coração dos líderes da igreja, pelo amor de Deus, para receber. E durante a semana ele foi conversar com os pastores e disse assim: por favor, eu quero trazer um visitante aqui na igreja. Ele já é cristão, mas passa por aí e contou toda a história dele. Só que é o seguinte, ele é leproso, eu quero saber se vocês recebem ele aqui. Então um líder olhou para o outro e falou: tudo bem, a gente recebe. Chegado o domingo, tão esperado, lá vai Paul, levando o Carmigan, leproso. Carmigan entra na igreja, simples. Olha aqueles bancos e algumas pessoas sentadas, já com o inário aberto, cantando. Ele entra com medo de como as pessoas vão olhar para ele. E o coração de Paul, enquanto orando, diz: Senhor, por favor, não deixa ele se frustrar aqui dentro. Carmigan entra devagarinho, até que quando ele olha para o lado, ele vê um senhor sentado numa cadeira, com o inário aberto. De repente ele fecha o inário, olha para Carmigan e fala assim: vem cá, senta aqui. E para o Paul isso foi um alívio. Oh meu Deus. E quando aquele homem chamou o Carmigan para sentar perto, numa igreja chamada Tamil Village, ali começou a mudar a história desse homem, porque ele foi aceito, recebido do jeito que era, sem julgamento, sem condenação, sem marginalidade. Por que eu fecho com essa história? A lepra, ela é uma marca na Bíblia de alguém excluído, que para nós representa pecado. Então escuta o que eu quero te dizer aqui esta noite. O meu Deus e o seu Deus aqui esta noite nos chama a amar os Carmigans da vida, os leprosos, sem julgamento. Porque quem muda não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Amém? Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.